Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus, lembrando que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Por isso que estamos aqui, reunidos na presença da Santíssima Trindade, que se revela e se põe a nos ouvir e a nos ajudar, se assim realmente nós queremos. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, eu hoje trago as boas novas do Senhor. Como sempre, a mensagem do Senhor, ela é profunda, ela é verdadeira, ela é mudança em nossas vidas. Se não houver mudança em nossas vidas, tudo é em vão. Porque não adianta eu dizer que o Senhor é o meu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, mas não seguir no caminho que Ele nos entrega, que Ele nos mostra, que Ele nos aponta a direção a seguirmos. Muitas vezes reclamamos do Senhor, quase sempre. A nossa vida é só reclamar. Assim como em Êxodo, lá em Moisés, a leitura da semana passada, onde Moisés nos mostra e nos dá um exemplo também muito bom para que possamos, assim como Moisés, orar de uma maneira pura. Onde ele nos chama, olha só como tem uma ligação com a liturgia de hoje. Moisés, de cabeça ao chão, diz: Senhor, vem caminhar conosco, Senhor. Esse povo é pecador, é cabeça dura, Senhor, mas precisamos de vós. Nos perdoa, Senhor. Uma oração tão simples, mas tão verdadeira, porque é o que nós somos, nada. E sempre estamos a reclamar. E Moisés aqui chama o Senhor para não desistir, para caminhar com eles. Mas lembrando que na caminhada com Deus, quando eu te convido para caminhar comigo, eu te convido e nós temos que andar na mesma passada, para não ficarmos nem eu nem você para trás. Assim é caminhar com Deus. E não que Ele tem que nos acompanhar, mas nós temos que acompanhá-lo, porque Ele é que sabe a direção. Ele é o Senhor, não nós. Nesse contexto, nós vemos a leitura já da semana passada também, onde Paulo, na segunda leitura, ele nos fala, é bem claro, para seguirmos ao Senhor. Meus irmãos, alegre-vos e trabalhai-os, aperfeiçoai-os nos caminhos, encorajai-vos os outros, cultivai a concórdia, viveis em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Ou seja, temos que trabalhar no Senhor na concórdia, na união, na ajuda mútua com os nossos irmãos. Isso é muito diferente, isso é muito difícil porque nós muitas vezes brigamos, discutimos, ficamos afastados dos nossos próprios irmãos ali de sangue. Imagina dos outros. Mas
Ele nos ensina também o caminho, a direção para que Deus ande conosco. Nós temos que andar na concórdia, no amor, na paz, levando a união, levando a presença de Deus, que através desse amor, dessa paz, desse perdão, dessa misericórdia de Deus, que assim nós passamos para os outros também. É tão lindo a mensagem de Deus se nós refletirmos e meditarmos ela no nosso coração. As portas da nossa mente irão se abrir para esse conhecimento tão fantástico, tão... E para acabarmos a semana passada também, no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, nós vemos que o amor de Deus por nós é tão grande que Ele entrega seu Filho unigênito para nos salvar. Agora é engraçado, meus irmãos e minhas irmãs, Deus se entregando o seu Filho primogênito, único, para nos salvar. E você? O que você faz para agradecer ao Senhor? É tão lindo o que Ele faz conosco todos os dias. E hoje no Evangelho, o que me marcou é porque tem essa ligação com a semana passada. Você vê que as leituras, elas têm uma conexão muito forte e muito íntima de Deus para conosco, sempre nos mostrando como orar, como caminharmos juntos. E hoje, no Evangelho de São Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Jesus passando, vê Mateus, cobrador de imposto, e chama-o. Vem. E assim ele deixa tudo e segue Jesus. E ao estar ali, na morada do Mateus, na sua casa, nós vemos que os mestres da lei e aqueles que se consideravam limpos, puros, começam a reclamar com seus discípulos, os discípulos de Jesus, falando: seu mestre, ele se junta com cobradores de impostos, com pecadores. E Jesus, ouvindo isso, fala: eu vim para aqueles que estão doentes, porque o que não estão, que estão são, não precisam. Eu vim para aqueles que estão sem caminho, sem direção. E o bonito disso tudo é o chamado de Jesus. Não só para Mateus, mas para mim, para você. Deus sempre está a nos chamar, a nos convidar a participarmos dessa caminhada juntos com Jesus. Mas ela não é fácil, porque muitas vezes temos que abandonar as nossas vontades. E aí é onde está, aí é onde peca, e é onde pega cada um de nós. Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos humanos, todos nós temos. Mas Jesus nos chama e nos convida a deixar tudo isso e a segui-lo. Mas nós não aceitamos, porque queremos que Deus se molde ao nosso modo de viver, modo pecador. Muitas vezes seguimos o caminho e nem percebemos que estamos se afastando de Deus. Quando eu deixo de fazer as vontades de Deus, que nós sabemos quando nós estamos indo pelo caminho errado, de um pensamento, de um ato, de uma atitude, locais onde não deveríamos estar, nem sequer passar por perto. Mas nós insistimos
ou para nos agradar ou agradar alguém. E nós esquecemos de agradar aquele que nos dá o suspiro da vida. Aquele que nos faz acordarmos de manhã todos os dias. Aquele que nos chama a levantar e a nos dar força para prosseguirmos. E sem pedir nada em troca. Porque Deus dá de amor. Deus dá com amor. Deus nos preenche de amor a cada dia, a cada instante. Nós não enxergamos, porque nós estamos tão cegos com as nossas vontades, com as nossas conquistas, esquecemos de conquistar aquele que realmente vale a pena. Aquele qual se deu na cruz por nós. E na leitura do domingo passado, esse domingo, ela tem essa conexão. Deus nos chama, assim como chamou Mateus, Pedro, Paulo, João e tantos outros. E durante toda a história do cristianismo, todos os santos e santas que abandonaram tudo para seguir Jesus. E eu pergunto a você, você aceitou o chamado de Deus? Você está aberto a esse chamado de Deus? Você está mudando no teu coração e abrindo as portas para que assim Jesus entre e habite no teu coração, na tua vida? Pois é, meu irmão e minha irmã, o convite foi feito. A escolha é sempre minha e sua. As escolhas que nós fazemos sempre vai ter uma consequência. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas futuramente as nossas escolhas voltam para nós. É como a colheita que nós plantamos e queremos colher coisas maravilhosas, mas não prestamos atenção à semente que nós plantamos hoje. Porque amanhã ou depois, quando ela brotar, o que é que nós queremos colher? Deus nos chama, nos mostra a direção, o caminho. A escolha é sua, é minha. E eu aqui estou cansado de falar. Todos nós procuramos as nossas vontades. E a vontade de Deus aonde que fica? Nós sempre damos uma desculpa para não caminharmos juntos com Jesus. Porque caminhar com Jesus é abandonar muitos sonhos, muitas coisas mundanas. E como disse anteriormente, nós seguimos as nossas vontades e a vontade do outro para agradar. Me agradar aquela pessoa que nós queremos agradar. Mesmo se isso for contra a vontade de Deus. Porque Deus nós deixamos de lado. Só quando estamos no fundo do poço, é que vamos nos lembrar de erguer nossas mãos para que Ele nos puxe e nos tire de lá. Muitas vezes tarde demais, porque o nosso coração já está empedrado de caminharmos sempre ao contrário do caminho de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que vocês meditassem sobre o caminho que vocês estão escolhendo. É o caminho de Deus, é esse chamado que Deus tem feito para todos nós. Aqui eu me coloco. Eu não sou exemplo para ninguém. E eu sempre falo isso em praticamente todos os vídeos. O exemplo é Jesus. É o exemplo que eu sigo e a direção que eu mostro para cada um de vocês. Mas eu falo o seguinte, que a escolha que eu tomei, que eu tomo a cada dia, a cada amanhecer,
é de caminhar sempre no caminho de Jesus, sempre no caminho de Deus, tropeçando, muitas vezes caindo, muitas vezes perdendo pessoas que estavam ao meu lado, porque eles não entendem a minha escolha. Muitas vezes nem eu entendo a minha escolha, mas o que eu quero entender é de saber que eu estou lutando por aquilo que eu acredito, aquilo que realmente importa na minha vida, aquilo que realmente importa nas nossas vidas. Se as pessoas vão me abandonar, eu lamento, eu continuarei a amar cada uma delas. Porque o Senhor Jesus me ensinou a amar, a perdoar, a ter misericórdia, a ter bondade em meu coração, a fazer as coisas com amor, como se fosse para Cristo Jesus, porque assim o é. Todos nós somos em Cristo aqui na terra. Se nós nos olhássemos, nós iríamos ver a semelhança de Deus em cada um dos nossos irmãos e irmãs. E poderíamos evoluir espiritualmente e o nosso viver seria um céu aqui na terra. Mas enquanto não chega a isso, vamos lutar. Indiferente se as pessoas vão nos afastar. Eu sempre falo, a única pessoa, o único ser que eu quero agradar é Deus. E assim eu não estou nem conseguindo, mas eu tento. Agora, agradar o ser humano você nunca vai agradar. Nem Jesus, que se entregou na cruz, agradou e nem tão pouco agrada nos dias atuais. Porque o amor é entrega. O amor é justificado pelo próprio amor. E as pessoas hoje só querem ódio, vingança, destruição. Por isso, medite a palavra de Deus. Medite no teu coração e se abra para Jesus. Jesus está convidando, assim como convidou Mateus, assim como a primeira leitura do Êxodo da semana passada, no domingo, onde Moisés convida Deus a andar com aquele povo de cabeça dura. A oração tem que ser simples, não precisa palavras lindas para agradar a Deus. Ela só precisa ser do coração e ser sincera e nos mostrar que nós somos nada sem Ele. Porque Deus continuará sendo Deus sempre. E nós continuaremos sendo nada sem Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa meditação deste dia do Senhor, desse domingo onde vós se faz presente através da Santíssima Trindade que nos acompanha neste sinal da Santa Cruz. Pai, Filho e Espírito Santo, que nos preenche, nos mostra e nos chama a caminharmos juntos com a Santíssima Trindade. E através de nosso Senhor Jesus Cristo, que chamou Mateus, assim como todos os seus discípulos, apóstolos e todos os santos e santas que, Senhor, se revela hoje a nós, a nos convidar também a sermos seguidores do Senhor, mas seguidores no sentido global, total e verdadeiramente. Porque vós, Senhor, é tudo para aqueles que assim vos procura e segue os vossos caminhos, não os nossos. Por isso, Senhor, eu vos peço para tocar todos, em todos os lugares, e transformar aqueles que precisam ser transformados. Preencher com o vosso amor, com a vossa misericórdia, com a vossa paz, com o vosso perdão, com a vossa misericórdia, com as vossas graças, Senhor.
Eu vos peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho, na unidade do Espírito Santo, que desceis, Senhor, sobre cada um de nós, em nossas cabeças, casas, lares, famílias, trabalhos, as bênçãos de vós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus, lembrando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Por isso, fique com Ele. Um ótimo e abençoadíssimo domingo, uma ótima e abençoadíssima semana em Cristo Jesus. Se você chegar até aqui, que é o fim desse vídeo, porque se você não chegar não vai nem ouvir esse finalzinho. Se você gostou, recomende, compartilhe, deixe o seu like ou dislike, comente embaixo, enfim, desabafe se assim ou precisar. Se comunique com Deus e com seus irmãos. Lembrando que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Por isso, até a próxima, se assim Deus nos permitir.